Boa noite a todos os amados irmãos e ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, esteja com cada um dos amados irmãos. Amados, pegue a sua Bíblia e abra aí em Provérbios capítulo 12, versículo 19 e 20, fazendo o favor. Provérbios capítulo 12, versículos 19 e 20. E nós vamos estudar nessa noite esses dois versículos com a graça do Senhor. O texto diz assim, amados: o lábio veraz permanece para sempre. Veraz vem de verdadeiro, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Vamos orar? Deus querido, queremos aqui pedir a graça do Senhor, a iluminação do Deus Espírito Santo. A tua palavra foi lida e ela é a verdade. E ela é a única verdade que transforma a vida das pessoas, que descortina o coração das pessoas. Ela é a única verdade, Deus, que traz às pessoas um novo viver. Porque a tua palavra, ela fala a respeito do teu Filho Cristo Jesus. E nós acabamos de ler. E nós precisamos, Deus, da tua direção e da tua orientação. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos, mas nós dependemos totalmente desse agir do Senhor em nossas vidas e na vida daqueles que nos ouvem e que ouvirão também a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, o nosso tema dessa noite é os lábios verdadeiros e a alegria dos que aconselham a paz, em contraste com a língua mentirosa e o coração dos que maquinam o mal. Repetindo, os lábios verdadeiros e a alegria dos que aconselham a paz, em contraste com a língua mentirosa e o coração dos que maquinam o mal. O nosso primeiro ponto é: a verdade vive mais do que a mentira. A verdade vive mais do que a mentira. O versículo 19 diz, amados, olha aí novamente: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Você já ouviu aquele ditado popular que diz: a mentira tem pernas curtas? E para sustentar uma mentira, uma pessoa precisa ter boa memória, pois outras mentiras precisarão ser forjadas para que ela não caia em contradição. Consequentemente, a língua mentirosa não dura para sempre, porque ela tem vida curta. E a mentira, nós sabemos que ela não compensa, pois o pai da mentira é o diabo. E além disso, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Além do mais, a palavra de Deus nos exorta para que eu e você falemos sempre a verdade. E o Senhor Jesus, ele afirma categoricamente que a minha palavra e a sua palavra, ela deve ser sim, sim, ou não, não, pois o que passar disso vem do maligno. Percebeu? O que passar disso vem do maligno. E o tema do uso da língua é realmente frequente no livro de Provérbios, se você observar e notar à medida que você vai lendo esse livro. Provavelmente, por ser frequente a causa de problemas entre as pessoas, que a nossa língua, infelizmente, vai causar entre as pessoas. E nessa sequência de versículos, o assunto é a verdade versus a mentira. Vamos observar alguns desses contrastes sobre a verdade, o contraste da verdade sobre a mentira. O primeiro contraste aqui que nós vamos perceber é o exposto em relação ao testemunho. O primeiro contraste entre verdade versus mentiras é
o oposto em relação ao testemunho. E a comparação aqui é simples. Olha só, porque o texto vai nos mostrar que o fiel, que o justo, ele fala o que é verdade. Mas o homem falso, que tem a língua mentirosa, fala o que é mentira. E essa colocação, ela é simples, mas carece de relação com alguma situação específica do nosso cotidiano. E a ausência de situação específica aponta o fato de o rei sábio querer simplesmente mostrar como são confiáveis as palavras do justo, ao passo que as palavras do falso não têm valor, a fim de se estabelecer quanto à verdade. O segundo contraste que nós podemos aprender aqui entre verdade versus mentira é a abordagem sobre a questão dos resultados do uso da língua, onde os tolos, eles fazem um mau uso das palavras ao ponto de torná-las armas, como uma espada que ferem as pessoas a quem se dirige e de quem se faz comentários maldosos. Nesse sentido, ninguém deve menosprezar o poder destruidor da língua de um homem ou de uma mulher tola e maldosa, porque os ferimentos são tão reais e severos quanto aqueles feitos por lâminas afiadas. Você já viu uma lâmina afiada que quando você passa ela já corta na hora? Porém, se as palavras dos ímpios abrem feridas, as palavras dos sábios as fecham, trazendo cura. Tais homens conseguem se colocar no lugar das pessoas feridas, além de saber avaliar o que é justo e injusto. Por isso, escolha bem suas palavras, a fim de edificar e com isso glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque uma palavra que você falou, ela não volta mais. Então, se você abriu a boca para abençoar alguém, ela vai causar um efeito positivo. Mas se você abriu a boca para falar mal, saiba que vai causar um efeito de maledicência. Então nós precisamos ter cuidados quanto a isso. O terceiro contraste entre verdade versus mentira tem a ver com a retribuição pelas palavras, onde o justo, cujas palavras são verdadeiras, permanecem para sempre, diz o texto. Já os mentirosos sofrem consequências por suas palavras ferinas ou mentirosas. Porém, o justo é aprovado diante dos homens e de Deus. Já o mentiroso, apesar de obter algum lucro ou satisfação com suas palavras malditas e falsas, vê sua satisfação durar apenas um instante. Uma simples averiguação da verdade aponta a mentira e o falso testemunho, além de notar a maldade no coração de quem ferem com palavras. Depois de ouvir o ensino de tais provérbios, você quer mesmo dizer que palavras não são importantes e que qualquer um pode mesmo dizer tudo o que quiser? E você já notou como é que uma pessoa mentirosa não tem credibilidade diante de outras? Sabe por quê? Porque a sua língua é como escuridão. Ela deixa as pessoas confusas e errantes. Mas a verdade, ela é luz que aponta o caminho. E quem anda na luz, a Bíblia diz que não tropeça. Porque a verdade, mesmo quando amordaçada pela violência, acaba prevalecendo. E a verdade, mesmo quando escamoteada, abafada nas ruas e oprimida nos tribunais, acaba prevalecendo. Onde, nesse caso, é verdadeiro o adágio: o tempo é o Senhor da razão. E por isso, ninguém pode ir contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque o lábio veraz, verdadeiro, permanece para sempre.
vamos ao nosso segundo e último ponto sobre os lábios verdadeiros e a alegria dos que aconselham a paz, em contraste com a língua mentirosa e o coração dos que maquinam o mal. O nosso segundo ponto e último é: o coração é o laboratório das ações. Olha o versículo 20 aí comigo novamente. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Ouvi contar a história de um homem que trabalhava muito rápido cavando poços. Ele fazia quase na metade do tempo de outros profissionais. Parte da economia de tempo se dava pela sua destreza e força, mas outra parte se devia por causa da sua negligência para com a segurança devida ao cavar poços. Mas o seu desejo de atingir o nível da água no menor tempo possível fazia com que ele deixasse de tomar medidas corretas e necessárias. Porém, o seu último trabalho fez com que o poço se tornasse a sua sepultura. Do mesmo modo, fazem os homens que maquinam o mal. Eles também têm objetivos, mas não da profundidade de uma cisterna, porque o seu desejo é alcançar a felicidade e satisfazer suas ambições a qualquer custo. E esse objetivo não pode ser nublado por nada e nem acabar por justificar em seu coração a ação maldosa para com outras pessoas. Afinal, pensam que ninguém pode ficar entre eles, que ninguém pode ficar entre os seus desejos e nem mesmo entre os seus alvos, porque para eles vale tudo para atingir a satisfação. Infelizmente, o que alcançam é engano e falsidade na forma de valores passageiros e que não satisfazem como imaginam que fariam. No final, a lama da maldade se volta sobre eles e acaba os soterrando. Por outro lado, há aqueles cujos objetivos são bem mais nobres que os primeiros, alvos esses que combinam com o caráter de Deus e com a sua palavra. E isso é interessante. Em vez de fazerem mal aos outros, causando-lhes sofrimento para alcançar vantagens pessoais e a felicidade a todo custo, esses promovem a paz alheia. Seus objetivos não são egoístas e seus meios não são fraudulentos. Eles têm no coração a felicidade e a paz das pessoas ao seu redor. Eles priorizam os outros, mas apesar disso acabam colhendo os bons frutos dessa santa semeadura, onde a felicidade que buscam para outros permeia sua própria existência. É aquilo que a Bíblia diz em Gálatas sobre a lei da semeadura. E eles atingem os que os maus desejam e não podem obter, porque buscam a paz e a alegria dos outros e encontram a felicidade para eles mesmos. Qual desses caminhos você quer tomar? Qual desses caminhos você tem seguido? Porque a violência que choca a opinião pública e nos deixa atordoados pela sua explosão mortal tem sua origem no silêncio do coração. Porque o coração humano é o laboratório em que o mal é gestado e a fábrica que produz todo esse veneno letal que destrói a humanidade. Onde o mal só é maquinado e praticado porque há fraude no coração. E a Bíblia diz, e Jesus fala sobre isso, que é de dentro do coração que procedem os furtos, os roubos, a maldade, os adultérios e todas essas coisas. Por exemplo, primeiro, o mal ele é concebido no coração, depois ele nasce como um monstro, porque é do coração que procedem os maus desígnios, e é dessa fonte poluída que jorra toda sorte de sujidades. É por isso que o autor de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo que eu e você devemos guardar,
Guarde também o teu coração, porque dele procede as fontes de vida do nosso coração, amados. E nós precisamos entender. É por isso que onde os que maquinam o mal tem fraude no coração, porque o coração está corrompido e o coração está cheio de maldade. E na verdade o coração já foi corrompido por causa do pecado, porque quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram no Éden, o nosso coração, ele já vem cheio de maldade, corrompido. E é por isso então que nós precisamos lutar contra isso. E nós só vamos conseguir vencer, segundo a Bíblia, segundo o autor de Provérbios, amados, se Deus nos justificar no seu Filho Cristo Jesus. Como é bom ser um conselheiro sábio, um pacificador, um amigo do bem, um semeador da paz, um arauto de boas novas e que grita aos quatro ventos, aos quatro cantos. Quando o seu coração é transformado pela pessoa de Cristo Jesus, suas mãos se tornam mestras da bondade e os seus lábios se tornam agentes da paz. E ser um conselheiro da paz produz alegria para você e bênção para outros. E em vez de seu coração ser uma fonte venenosa, transforma-se num manancial de vida. Eu quero encerrar contando a história dos 3 amigos de Jó. A Bíblia diz e mostra que quando esses amigos ficaram em silêncio por uma semana, se compadecendo de Jó, a Bíblia mostra que o silêncio deles, que a atitude deles de silenciar, de sofrer com Jó, foi maior do que qualquer coisa. Mas quando eles abriram a boca, a sua língua foi como veneno. E só saía da sua boca palavras para acusar Jó. Nós precisamos ter cuidado, amados, porque essas coisas vêm do coração, diz a Bíblia. Se você fosse capaz de comer as suas palavras, você iria alimentar a sua alma, ou você traria para ela prejuízos. Pense nisso. As pessoas, elas saem de perto de você confortadas, ou elas saem perto de você arrebentadas. A Bíblia mostra que eu e você somos agentes da paz, conselheiros da paz. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus Santo, muito obrigado pela vida do teu povo presente e daqueles que ainda não são membros, mas que o Senhor tem trago ao coração deles o prazer e a alegria de ouvir a tua palavra. Nós louvamos ao Senhor e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta, nesse mesmo horário, e nesse mesmo bate-canal. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Até amanhã, se Deus em Cristo Jesus assim nos permitir. Boa noite!